Eu quero falar para você hoje sobre o poder de um memorial, que é o que Deus está trazendo ao nosso coração como resultado dessa campanha, e o desafio que nós vamos viver nos próximos dias, nos próximos meses, segundo a direção do Espírito de Deus. Eu quero pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, o seu tablet, o seu smartphone, eu quero agradecer de coração a presença de todos os nossos convidados que nessa noite conosco celebram a vitória do Senhor, que já chegou a este lugar pela fé. Estamos celebrando uma noite de consagração de propósitos, depois de uma campanha de 7 dias de jejum e oração, quando fomos ministrados tremendamente por Deus na semana passada, encerrando nesse domingo agora, o jejum anual Salto da Fé, a segunda parte. E hoje nós estamos reunidos para consagrar os nossos alvos, os nossos desafios, as nossas causas ao Senhor. Nós vamos ler Josué capítulo 4, de 19 a 24, e também o capítulo 5, apenas o versículo 9. Josué 4, de 19 a 24, e o capítulo 5, versículo 9. Vamos acompanhar atentamente a leitura da palavra de Deus, começando pelo versículo 19 de Josué 4. O povo, pois, subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou-se em Gilgal, ao oriente de Jericó. E as 12 pedras que tinham tirado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou a pé enxuto este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como fizera ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temais ao Senhor vosso Deus para sempre. Aleluia. Que versículo lindo, hein? Para você gravar e guardar. Pode destacar usando o highlight aí. Versículo 24: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Aleluia. Esse é o nosso Deus. A fim de que vós também, isto é, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, as gerações futuras, a fim de que vós também temais ao Senhor vosso Deus para sempre. Capítulo 5, versículo 9. Disse então o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que se chama aquele lugar Gilgal até o dia de hoje. Aleluia. Levante a sua mão direita ao Senhor, feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra viva e eficaz, por esta palavra de Deus, a qual na verdade o é, por esta palavra que está firmada para sempre nos céus, mas que nesta noite está sendo enviada da parte do Senhor aos nossos corações. Nós abrimos agora a nossa mente, o nosso coração, para recebê-la como revelação de Deus, para nos instruir, para nos edificar, para nos abençoar, para nos libertar e
também para nos fazer prosperar. Nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, nós amarramos todo espírito contrário à palavra de Deus. Toda fortaleza na mente e no coração caia por terra, todo sofisma, todo argumento, todo e qualquer espírito de engano e de mentira bata em retirada. Nesta hora prevalece entre nós a palavra do Deus vivo, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. No cenário desse trecho da palavra que nós lemos está o contexto da invasão da terra prometida, o momento em que a terra está para ser tomada, o momento em que o povo de Israel finalmente, depois de um longo período de peregrinação, agora debaixo da liderança de Josué, o substituto, o sucessor de Moisés, vai finalmente pisar na terra da promessa de Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida que você está aqui esta noite pisando no terreno dos milagres de Deus, que você está aqui hoje à noite pisando na herança de Deus, na terra prometida do Senhor para você e para a sua família. Quantos creem, digam amém. Então eles estão agora se preparando para este momento, para entrar na terra prometida. Batalhas vão acontecer, guerras tremendas vão acontecer, desafios extraordinários, porque desde lá os dias de Moisés, quando os espias foram ver a terra, eles sabiam que aquela terra não estava abandonada, era uma terra muito boa, uma terra fértil, uma terra que manava leite e mel, mas era uma terra também possuída por muitos gigantes, por muitos povos, por muitas nações com cidades fortificadas. Então agora eles estão se preparando para enfrentar grandes batalhas, mas também é um tempo de grandes bênçãos de Deus que virão sobre a vida do seu povo. Eu declaro sobre a sua vida também a vitória do Senhor nessa noite. Mas uma coisa a gente precisa aprender: não existe como ter a bênção, a vitória sem ter guerra, sem ter batalha, sem ter luta. A gente sabe disso no reino de Deus, que não há como ter um sem o outro. E é por isso que o povo ficou lá no deserto. A primeira geração pereceu, porque queria que a terra fosse lhe dada de mão beijada. Mas Deus disse: não é assim que vai acontecer. Vocês vão entrar e vocês vão possuir, mas vocês vão ter que guerrear, vocês vão ter que conquistar. Eu serei com vocês, eu abençoarei vocês, eu estarei com vocês, eu darei vitória a vocês, mas vocês precisam pelejar, vocês precisam batalhar. Então eles chegam a um lugar chamado Gilgal. E esta palavra em hebraico significa rolar ou revolver ou retirar. E esse é o sentido do que está acontecendo nesse momento, porque depois que toda a nação é circuncidada, isto é, os homens, aquele lugar se torna um símbolo de um novo momento que a nação de Israel vai viver. E eu quero experimentar isso hoje à noite aqui com você. Um novo tempo de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Mas aquele lugar se torna uma base de operações, uma base para Josué. Em todas as suas conquistas, ele sempre retorna a Gilgal. Gilgal é um lugar especial, porque é um lugar que tem ali um memorial que foi levantado para Deus. E é o que nós vamos fazer nesta noite, no fechamento da nossa campanha. Nós vamos colocar algo em memória diante do Senhor, e estaremos clamando ao Deus de poder para nos dar conquistas ainda maiores do que as que já experimentamos, para a glória do seu santo nome. Portanto, esse lugar é um lugar de vitória. E muitas pessoas dentre o povo de Deus podem falar de lugares ou de momentos assim na sua vida. Você também tem o seu Gilgal, a sua base espiritual na terra da promessa. Muitos de nós entramos pela fé em certos níveis profissionais, ou mesmo de relacionamentos, ou situações na nossa vida em que experimentamos grandes milagres. Muitos de nós superamos pecados
situações para as quais achávamos que nunca íamos conseguir vitória, nunca íamos nos tornar libertos, livres de uma determinada situação, uma opressão, e agora estamos livres para a glória de Deus, e ali está o nosso Gilgal para nos lembrarmos que o Senhor é o Deus que nos livra. Muitos de nós fomos cheios do Espírito Santo de Deus em momentos tão tremendos da nossa experiência com o Senhor. Alguns mesmo durante o batismo nas águas já receberam o Espírito Santo, outros antes até de serem batizados, outros no encontro com Deus, outros em momentos diferentes, talvez orando em sua casa, ou na célula, ou com algum irmão. Deus moveu na sua vida, milagres aconteceram e você foi cheia do Espírito de Deus em uma conferência, em um seminário, em um momento como este, orando ao Senhor, e o Espírito de Deus veio sobre a sua vida, e você foi arrebatado, você foi ministrado no poder de Deus, você tem experiências com Deus no monte orando, ou em uma vigília, você tem experiências com o sobrenatural de Deus, você tem o seu Gilgal. Muitos de nós recebemos palavras de Deus tremendas que marcaram a nossa vida, revelações quando estávamos lendo a Bíblia ou ouvindo uma pregação, algo de Deus desatou na nossa mente, iluminou, acendeu, os nossos olhos espirituais foram abertos e compreendemos alguma coisa que mudou a nossa vida para sempre. Uma palavra rema de Deus atingiu o nosso coração, e por causa desta palavra, quanta coisa foi transformada na minha e na sua vida. Nós temos um Gilgal espiritual. Muitos de nós experimentamos batalhas de oração, guerras espirituais, luta, às vezes contra um inimigo visível, outras vezes contra um inimigo invisível, mas em todas elas o Senhor nos deu vitória, e graças a Deus estamos aqui essa noite. E se você tem o seu Gilgal, a sua base espiritual, se você é um homem de Deus que tem experiências com Deus, se você é uma mulher de Deus que conhece ao Senhor e pode ser um testemunho vivo nessa noite de que Ele é o Deus da promessa, o Deus da aliança e o Deus de poder, então dê um glória a Ele, aplauda a Ele nessa hora, em nome de Jesus. Ele é verdadeiramente o único Deus, todo poderoso, que opera maravilhas. Senhor dos exércitos é o seu nome, aleluia. E aqui nesse texto existem 3 lições essenciais que eu gostaria de compartilhar com você antes de nós orarmos, consagrando nessa noite divinal os nossos propósitos a Deus. Gilgal, em primeiro lugar, é um lugar de recordações, é um lugar de lembrança. Portanto, eu quero dizer para você que o memorial é um lugar de recordação. O memorial é um lugar para a gente se lembrar de alguma coisa. É interessante que aquelas pedras foram colocadas ali para que o povo pudesse passar e se lembrar. Versículo 9 diz: amontoou também Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca do pacto, e ali estão até o dia de hoje. No versículo 3 ele diz: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras, levai-as convosco para outra banda e depositai-as no lugar em que haveis de passar essa noite. Então observe aqui, havia 2 memoriais. Havia um memorial que estava dentro d'água agora. Havia um memorial que foi colocado no momento em que Deus abriu o Jordão e eles passaram a pés enxutos, e então eles colocaram aquelas pedras ali onde os sacerdotes pararam, e ficou ali aquele memorial. Depois, quando as águas voltaram, cobriram o memorial. Alguns momentos, provavelmente, quando havia uma seca, épocas do ano, aquele memorial aparecia, mas quase sempre ele estava coberto. Por causa disso também Josué quis colocar um outro memorial em terra seca, para que o povo estivesse se lembrando sempre e continuamente. O que isso nos diz? Que Gilgal, o memorial, é um lugar onde nós estamos nos lembrando de coisas que estão visíveis aos nossos olhos e outras que talvez estejam no nosso passado e que já não façam parte do nosso presente. Mas é importante então saber que esse memorial deveria ser um lembrete não somente para aquela geração, mas também para gerações futuras. O que estava acontecendo ali era que Deus estava orientando o seu povo a ser um povo de memória,
um povo de recordação, um povo que se lembrasse das coisas que estavam acontecendo na sua vida, mercê da graça de Deus. Um povo que tivesse um testemunho, um povo que soubesse explicar aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos as coisas maravilhosas que Deus havia feito, estava fazendo e haveria de fazer, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Josué 4:7 diz: direis a eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram cortadas, e estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou a pé enxuto este Jordão. A Bíblia diz que nós devemos nos lembrar de muitas coisas. Números 15:39 diz que devemos nos lembrar dos mandamentos de Deus. Tê-lo-eis nas franjas para que os vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os observeis, e para que não vos deixeis arrastar a infidelidade pelo vosso coração ou pela vossa vista, como antes o fazieis, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os observeis e sejais santos para com o vosso Deus. Eu gosto de ver quando os judeus colocam aqueles símbolos que lembram a eles a palavra de Deus, conforme este versículo, e eles enchem as suas casas e também andam com alguns instrumentos, equipamentos durante a oração, as ministrações que eles fazem na sinagoga ou no Muro das Lamentações ao Senhor, como nós também costumamos fazer, e eu acredito que isso é saudável, prender um ímã na geladeira com a palavra de Deus, ou colocar um quadro na casa, ou uma lembrança da palavra. Às vezes as pessoas enfeitam o ambiente ou a mesa de trabalho com tantas coisas, algumas até por ignorância, com símbolos pagãos, com símbolos que são pontos de contato do mundo espiritual maligno, e a gente precisa se livrar de tudo isso e trazer sempre à nossa memória a palavra de Deus e as coisas maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida. A palavra diz que nós devemos nos lembrar do próprio Deus. Será possível alguém esquecer de Deus? Deuteronômio 8:18 diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para que adquirires riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Como muitas vezes as pessoas, quando estão na aflição, na luta, no problema, elas clamam, elas vêm para a igreja, elas buscam a Deus por algum interesse, por alguma necessidade, porque estão motivadas por alguma razão pessoal, mas quando alguma coisa acaba ou passa, ou elas simplesmente são abençoadas e prosperam e alcançam a vitória, elas se esquecem de Deus. E é por isso que a palavra do Senhor diz que até de Deus nós precisamos nos lembrar. A Bíblia diz que devemos nos lembrar das coisas antigas, das coisas passadas. Isaías 46:9: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. O que Deus está falando aqui? Existem coisas que eu e você precisamos esquecer, e graças a Deus que a nossa memória não é uma memória perfeita. Tem muita coisa na minha vida que é lixo, tem muita coisa na minha vida que eu não faço questão nenhuma de estar me lembrando, mas tem outras que eu preciso me lembrar, especialmente aquelas que estão relacionadas ao agir de Deus na minha vida. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos lembrar de Jesus, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Paulo diz isso a Timóteo na segunda carta 2, versículo 8: lembra-te que Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Ora, por que Paulo diria isso a um discípulo seu, a um pastor, a um pregador do evangelho, que ele precisaria se lembrar que Jesus ressuscitou? Será que Timóteo não sabia que Jesus ressuscitou? Mas é porque às vezes, diante das pressões, dos problemas, das dificuldades, nós nos esquecemos que servimos a um Deus que venceu a morte. Nós nos esquecemos que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o Espírito de poder que habita dentro de mim e de você, e é esse dinamis, essa dinamite, esse poder de Deus que está dentro de você, que é a chave da sua vitória em qualquer batalha espiritual. A Bíblia diz que devemos nos lembrar daqueles que estão presos, que estão sofrendo, que estão padecendo. Hebreus 13:3: lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. O que essa palavra me ensina?
que muitas vezes, porque eu estou bem, porque eu estou na zona de conforto, porque eu estou acomodado, porque as coisas estão acontecendo razoavelmente bem na minha vida, eu tenho a tendência a me esquecer de quem está precisando de ajuda, de quem está padecendo, de quem está sofrendo. Eu me esqueço rapidamente, às vezes até de forma inconsciente. Eu não quero me envolver muito com quem está passando por dificuldades, por lutas, porque essa é a minha natureza humana egoísta. Mas a palavra de Deus vem com este mandamento para me fazer lembrar que, como discípulo de Jesus, como serva de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, eu e você precisamos ser pessoas de amor, de caridade, que praticam boas obras, que se importam com o próximo, que estão sempre pensando e lembrando também daqueles que estão padecendo e sofrendo. Você não pode sentar na sua mesa para comer. Você não pode colocar um bocado de pão na boca, o alimento que você senta na sua mesa abençoada, sem se lembrar de tantos e tantos que estão padecendo necessidade. É isso que a Bíblia diz. Por mais constrangedor que pareça, mas o mundo não quer saber disso. As pessoas realizam seus banquetes, seus bacanais, suas orgias, e não estão nem aí para ninguém. Mas a palavra de Deus diz que todas as vezes que nós somos abençoados, nós precisamos ter humildade no coração, gratidão ao Senhor, e nos lembrarmos especialmente daqueles que nada têm. Por último, a Bíblia diz: lembre-se dos seus líderes espirituais, Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias ou pastores, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Será que alguém se esquece do seu pastor? Será que alguém se lembra do seu pastor? Alguns dizem: estou com você 100%, graças a Deus. Eu fico muito feliz por esses amados que na hora das suas orações se lembram de orar pela nossa família, pela nossa casa, que estão sempre colocando a família pastoral como alvo das suas intercessões. E por último, a Bíblia diz em Apocalipse 2:5: lembra-te de onde caíste. Isso aqui é um momento mais difícil assim, né? Que a gente pede que não aconteça com ninguém, mas pode acontecer. E nós temos visto aqui muitos irmãos se reconciliando com Deus, graças ao Senhor. Graças ao Senhor, esse domingo tivemos alguém que se reconciliou com Deus. Isso é precioso, isso é maravilhoso. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então a palavra do Senhor diz que até mesmo quando estamos fracos ou caídos, precisamos nos lembrar de onde foi que tudo começou, voltar lá e refazer a nossa aliança com Deus para não perdermos a nossa salvação. Mas há uma coisa a mais para lembrar, e a Bíblia fala e nos ensina que a ceia do Senhor é o memorial da igreja. É o momento que a igreja se lembra do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A ceia do Senhor é o momento que, através do partir do pão e do cálice que compartilhamos, nós nos lembramos da morte do Senhor na cruz do Calvário. Nós nos lembramos que foi lá que o preço terrível foi pago por todos os nossos pecados. E é interessante, Josué 4:10 diz: pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão e ficaram ali firmes, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, conforme tudo que Moisés tinha ordenado a Josué. E o povo apressou-se e passou. Assim como os sacerdotes pararam e ficaram firmes, o nosso Senhor Jesus ficou firme ali na cruz. Quantas vezes o diabo tentou tirar Jesus desse propósito. Quantas vezes ele foi tentado a desistir. Até mesmo no último momento, quando a sua carne estava completamente enfraquecida, ali na cruz, pelos maus tratos, pelo abuso físico, emocional, moral e até mesmo espiritual, principalmente espiritual, por estar tomando sobre si toda a carga da maldição da humanidade caída. E Jesus foi até o fim. O nosso sumo sacerdote ficou parado no Jordão, abrindo as águas para que nós pudéssemos passar e ter acesso à presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: está consumado. Tetelestai, em grego, é uma palavra comercial. Ela se refere a um preço. Está pago.
O que Jesus quis dizer foi isso: está pago. Pecados pequenos, pecados grandes, pecados, pecadinhos e pecadores, todos para Deus são a mesma coisa. O salário do pecado é a morte, mas em Cristo todas as questões referentes ao pecado foram resolvidas. O preço foi pago. E eu e você temos agora a única possibilidade pela qual podemos ter acesso à eternidade com Deus, que é o sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. Imagine que a salvação é mais ou menos como um abismo que tem mais ou menos 30 metros, de altura, e você tem que dar um salto, e lá embaixo tem um mar. E as pessoas dizem: olha, para você se salvar, você vai ter que correr aqui nesse penhasco e se jogar lá embaixo. Tem muita pedra, mas se você se jogar e calcular certinho, é uma gruta. Você calcular certinho lá embaixo, é uma água assim muito bonita, cristalina. Você vai cair nesse fosso aí, você vai cair nesse buraco. Lá embaixo, 30 metros depois, tem água. Pode ficar tranquilo e você vai sobreviver. Isso é o céu. Aí o que acontece? Alguns já vão logo de cara dizer assim: Deus me livre, quero nem saber desse negócio mesmo, eu tenho medo de altura, eu não fico em parapeito de janela, quanto mais sair correndo aqui, me jogar num buraco desse, nem pensar. Essa é a grande maioria que não quer nem saber falar de igreja, de Deus, de salvação, de eternidade, de pagar preço nenhum. Isso aí não é comigo não, meu irmão, deixa para outro, tô fora. Agora existem alguns mais corajosos, aqueles assim: eu vou. E aí vai lá, e tem uns que no meio do caminho vão se batendo nas pedras, vão se quebrando, vão morrendo. E você olha assim, você vê um monte de corpo, um monte de gente despedaçada. Você diz: aqueles ali tentaram e não conseguiram, não deu certo para eles não. Aí tem aqueles que finalmente dizem assim: eu vou acertar esse negócio. E aí vai lá e se joga certinho. Só quando chega lá embaixo não tem água. O camarada bate lá embaixo 30 metros, se esborracha. Esse bispo, o que é isso? Isso são as obras. Quando você fala de salvação pelas obras, você está descrevendo esse cenário aí. A Bíblia diz que não há como chegar a Deus pelos nossos méritos, não há como chegar a Deus pelo nosso esforço, não há como chegar a Deus por nada que possamos fazer. Portanto, Jesus abriu um caminho onde não existia caminho. Ele inaugurou um novo e vivo caminho para Deus. Ele fez um caminho onde não havia como chegar. Ele sofreu a ira de Deus no meu e no seu lugar. Ele pagou o preço. Ele construiu uma estrada para Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mesmo o sol escondeu seu rosto de Jesus na cruz do Calvário, quando o Filho de Deus desceu ao inferno por nós. Josué 3,17 diz: os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel foi passando a pé enxuto até que todo o povo acabou de passar o Jordão. E o interessante é que não foi só Jesus que foi, não. Ele inaugurou o caminho. Ele disse: eu vou primeiro, convém-vos que eu vá. Ele foi na frente, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi exaltado. Ele disse: eu vou preparar lugar para vocês. E agora ele está firme, esperando o povo passar. É essa cena. E o povo está passando todo, até chegar o momento que vai acabar a oportunidade. E é por isso que a palavra de Deus nos convida, a mim e a você, a vivermos essa experiência que a Bíblia chama de um novo nascimento. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Segundo aos Coríntios 5,14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Romanos 6,4 diz: fomos pois sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esta é a obra do Evangelho, esta é a obra da cruz, esta é a obra que a igreja se lembra continuamente através da celebração da Santa
ceia. Este é o memorial. Este é um momento de recordação máximo da igreja, mas eu e você precisamos ter esses marcos na nossa vida, e o memorial é, em primeiro lugar, um espaço, um lugar de recordação. Mas em segundo lugar, é também um espaço onde nós experimentamos a ressurreição. Gilgal representa um novo começo. Agora eles estão na terra prometida, agora eles estão diante de um novo lugar, de um novo momento, de um novo tempo, de uma nova dimensão. Não há mais deserto, diga não há mais deserto. Louvado seja o nome do Senhor. A velha vida foi definitivamente desenrolada, né? Foi desembaraçada. Você está desimpedido agora em nome de Jesus. Você está vivendo um novo tempo. A pedra foi revolvida há 2000 anos atrás do sepulcro. A pedra rolou em nome de Jesus. E agora o Filho de Deus está ressuscitado e assentado à destra de Deus, na majestade nas alturas. O nosso Senhor é triunfante e nós estamos vivendo no triunfo de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho, que a começar do momento que você experimenta Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, coisas tremendas começam a acontecer, e é de glória em glória, é de fé em fé, é graça sobre graça sendo derramada sobre a sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado: é de glória em glória, é de fé em fé, é graça sobre graça derramada sobre a sua vida. Dá um aplauso a Jesus por essa coisa maravilhosa, que é viver na presença dele. Então o que Deus está fazendo ali naquele momento é dizer para esse povo: eu estou virando uma página na tua vida. Vocês vão entrar agora no novo de Deus. E eu quero declarar isso sobre a sua vida essa noite. Aleluia. Nós viemos aqui para virar uma página. Nós viemos aqui para levantar um memorial diante do Senhor, para nos lembrar das coisas maravilhosas que Ele fez, que Ele faz, que Ele fará, mas também para saber que esse é o novo tempo de Deus e ninguém vai ficar de fora. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gilgal é, por último, lugar de obediência. Eu queria finalizar com isso aqui para a gente orar. O tempo não permite fazer um estudo mais profundo dessa palavra, nem esse o objetivo aqui, tá bom? Nós fizemos um estudo muito profundo em Tito aí, para você ainda passar muitos meses estudando, se você quiser desfrutar de toda aquela riqueza. Tem muita bênção de Deus para você aprender e praticar na palavra que nós recebemos no jejum. Mas hoje à noite eu queria preparar você para o momento de celebração, de consagração dos propósitos que vai acontecer. Eu não poderia encerrar sem dizer que Gilgal é um lugar de obediência. O povo, Josué 1,16, o povo disse a Josué: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Então Gilgal é um lugar de obediência. Memorial é lugar de obediência. Deus fala e a gente faz. Deus fala e a gente obedece. Eles seguiram a Josué. Eles seguiram os sacerdotes na água. Eles atravessaram o Rio Jordão a pés enxutos. Eles colocaram as pedras lá no Jordão como memorial. Eles colocaram as pedras do lado de fora do Jordão como memorial. Eles se prepararam e se santificaram para a batalha, porque o nosso Deus é um Deus que tem prazer na obediência. 1 Samuel 15, 22, 23. Samuel, porém, disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então qual era o problema de Saul? Ofertas? Não. Sacrifícios a Deus? Não. E qual é o problema dessa geração? Fazer campanha? Não. Trazer sacrifício para Deus? Não. Acreditar nos milagres de Deus? Não. Estar preparado para receber bênçãos e vitórias de Deus? Não. Querer ser abençoado por Deus e alcançar o sucesso em Deus? Não. Obviamente não. Tudo isso Saul queria, mas o que Samuel colocou para ele foi uma coisa muito simples: faça isso. E ele não fez. E ele desobedeceu. E quando o profeta chegou, ele ficou cheio de explicações, cheio de justificativas, como muitas vezes ficamos diante do questionamento e da confrontação do nosso pecado. Mas a palavra de Deus foi clara para ele: Deus não está nem aí para o teu sacrifício, para a tua oferta, para a tua campanha de fé, se você não está preocupado em obedecê-lo e guardar os seus mandamentos.
Você pode até receber um milagre aqui, outro ali, mas a maior bênção de todas e que nós viemos buscar nessa noite é a presença de Deus. Por isso, meu amado, minha amada, ao sair daqui essa noite, saia com o selo da obediência no seu coração. Vamos obedecer ao Senhor, vamos seguir ao Senhor, vamos seguir o nosso Mestre, vamos obedecer os nossos líderes espirituais, vamos obedecer a palavra profética que está sendo liberada através daqueles homens e mulheres que o Senhor tem levantado em nossa vida. Vamos viver como novas criaturas, vamos viver em santidade, vamos viver para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém? Dê mais um aplauso a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus.